Os ministros do STF proibiram o uso de helicópteros em operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. Essa decisão soma-se à determinação recente do ministro do STF, Edson Fachin, de suspender operações policiais nas comunidades dominadas por traficantes e milicianos fortemente armados. Conversamos com um oficial de segurança pública para entender melhor a gravidade dessas medidas do STF e o possível impacto no aumento da criminalidade no estado. Para entender melhor essa questão, conversamos com Marcelo Rocha Monteiro. Ele é do Ministério Público e Procurador de Justiça no Rio de Janeiro. Muito obrigada por falar conosco. Obrigado a vocês. Marcelo, o ministro do STF, Edson Fachin, suspendeu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro. E, mais recentemente, o Supremo também proibiu o uso de helicópteros em operações policiais nas comunidades. De que forma isso pode afetar a população de bem que vive nesses locais? Bom, a primeira coisa que eu gostaria de destacar, até mesmo antes de entrar no mérito dessas decisões absurdas, né, é que o Supremo não tem legitimidade para definir política de segurança pública no Rio de Janeiro, nem em Goiás, nem em São Paulo, nem no Amapá, nem em lugar nenhum. Né? Se fosse o Supremo o órgão competente para definir política de segurança pública, para definir quantas operações policiais devem ou não devem ser feitas por mês, para definir se a polícia deve usar helicóptero, avião, tanque, blindado ou o que for, né? Se fosse o Supremo o órgão competente para isso, as secretarias de segurança seriam órgãos do Supremo Tribunal Federal. A Secretaria de Polícia Militar e a Secretaria de Polícia Civil no Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio não tem mais Secretaria de Segurança, essas secretarias seriam vinculadas ao Supremo. Né? E como todo mundo sabe, as secretarias de segurança ou secretarias de polícia são órgãos do Poder Executivo, exatamente porque é o governador eleito pela população, é o governador que, quando candidato, apresentou à população uma proposta de segurança pública e foi eleito com a população sabendo qual era a proposta, é ele que tem a legitimidade do voto popular, né, para definir se a política de segurança pública vai ser essa ou aquela. Vai ser uma política de mais enfrentamento ou de menos enfrentamento, de mais operações policiais ou menos operações policiais. Naturalmente, todo mundo tem o direito de não ficar satisfeito com uma determinada política de segurança pública adotada por um determinado governador do Estado. Nesse caso, a democracia funciona assim. Na próxima eleição, o eleitor vota em outro partido, vota em outro candidato, vota em outra proposta de segurança pública. Quando quem define política de segurança pública são ministros vitalícios, né? Ministros não eleitos, ministros que não têm mandato, né? A população fica completamente alijada, né, desse processo. Gostando ou não gostando, ela vai ter que engolir decisões como essas, né, que agora, entrando no mérito, são completamente absurdas, porque só servem para favorecer o crime organizado. Né? A primeira tem como pretexto a pandemia, como se um surto epidêmico suspendesse a vigência do Código Penal e da Lei de Entorpecentes, né? Como se fosse permitido vender cocaína sem repressão policial durante a pandemia do coronavírus, né? Que é esse o efeito prático da decisão do Supremo. Então, é uma aberração, né, do ponto de vista jurídico, né, em termos de legitimidade, que o Supremo não tem, né, e uma estupidez, né, do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista do mérito. As operações com helicópteros servem para passar informações para os policiais que estão em terra, dado ao poder de fogo desses grupos criminosos. Proibir o uso de helicópteros não coloca a vida dos policiais em risco? Mais do que isso, coloca não só a vida dos policiais em risco, como aumenta o risco para os moradores da comunidade. Do helicóptero, a polícia tem uma visão privilegiada, é óbvio, né? Porque está vendo de cima, da localização dos esconderijos, né, desses criminosos. Então, as operações com helicóptero, elas são mais rápidas,
porque a polícia localiza mais rapidamente os criminosos, portanto, a troca de tiros é reduzida, portanto, a possibilidade de que um inocente seja atingido nessa troca de tiros, claro, a gente sabe que, infelizmente, essa possibilidade existe, mas com a utilização de helicópteros, né, a polícia tem a possibilidade de localizar com precisão o esconderijo dos criminosos e, com isso, diminuir a necessidade, né, dessa troca de tiros, porque é assim que os criminosos no Rio de Janeiro reagem às incursões da polícia. Eles atiram mesmo, eles são ousados, né? Eles atiram e atiram de fuzil, né? Então, quanto mais rápido for possível localizá-los e, a partir do helicóptero, neutralizá-los, melhor será tanto para a proteção do policial quanto para a própria população. Tanto que o número de inocentes atingidos em operações policiais por tiros disparados de helicóptero no Rio de Janeiro, o número é 0, né? Não há nenhum caso, né? Infelizmente, os ministros tomam essa decisão sem ter nenhum conhecimento, né, da realidade das operações policiais no Rio de Janeiro. Há, inclusive, uma parte da decisão que eu considero até risível, né, onde os ministros dizem que os helicópteros, alguns ministros, eu não estou lembrando exatamente quais, dizem que a polícia só deve utilizar os helicópteros em caso de necessidade. Ora, quando é que eles pensam que a polícia usa os helicópteros, né? A polícia usa os helicópteros quando não há necessidade? Eles acham que a polícia do Rio de Janeiro usa helicópteros em operações policiais para transportar o Papai Noel, né? Então, isso é de um ridículo, né, absurdo. Por quê? É claro que a polícia só usa helicóptero quando há necessidade. Agora, o juiz dessa necessidade não é o ministro do Supremo sentado confortavelmente no seu gabinete em Brasília. O juiz dessa necessidade, quem tem que avaliar se tem necessidade ou não de usar helicóptero em operação policial, é a polícia, né? Não é o ministro lá no ar-condicionado em Brasília, é a polícia, lá naquela comunidade dominada pelo crime organizado, por criminosos que usam fuzis poderosíssimos. Então, essa avaliação cabe ao policial, né, e não ao ministro. Eu até recomendo um texto do delegado Fabrício Oliveira, que eu acho até que está no site de vocês, né, do Jornal da Cidade Online, não tenho certeza, mas eu acho que está, que é o comandante, que é o coordenador do CORE, né, da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, que ele explica com muita clareza, né, o porquê da utilização dos helicópteros, as vantagens, né, o que isso significa de proteção para policiais e, principalmente, para os inocentes. E será que essas medidas não estão ajudando a criar zonas protegidas para os narcotraficantes e milicianos, permitindo que eles possam atuar livremente nessas localidades e até mesmo expandir suas ações criminosas? Sem dúvida alguma, né? Nós já vimos esse filme aqui no Rio de Janeiro, pelo menos os mais velhos como eu, né, já assistimos esse filme. Nos anos 80, o então governador Leonel Brizola proibiu a polícia de subir o morro, né? Ou seja, de entrar em comunidades dominadas pelo tráfico. O que isso trouxe como consequência? O fortalecimento e a expansão cada vez maior dessas facções criminosas. Elas vão muito além do tráfico, né, e alcançam outras atividades, como roubo de carga, roubo de veículos, roubo a banco, etc., né? Tudo com um armamento pesado, né, que essas facções criminosas puderam adquirir ao longo dos anos com o fortalecimento das suas operações. Quanto mais livres elas são para atuar, mais dinheiro elas ganham. Quanto mais dinheiro elas ganham, melhores são as armas que elas compram. É por isso que no Rio de Janeiro, né, o Comando Vermelho e as outras facções criminosas já tinham fuzis quando a polícia ainda tinha revólveres e pistolas apenas, né? Isso foi a realidade do Rio de Janeiro num determinado período. Hoje, claro que a polícia já se armou melhor, né? Mas os traficantes, os criminosos, né, as facções criminosas, sempre estiveram na frente em matéria de armamento.
E, evidentemente, quem mais sofre com isso, em primeiro lugar, é a população dessas comunidades. Nós temos mais de 1.400 comunidades dominadas por diferentes facções criminosas no Rio de Janeiro. Mais de 1.400, é um número impressionante, né? Entre facções do tráfico e milícia, né? E em alguns lugares a aliança de milícia com traficantes. E aí nós temos populações completamente oprimidas, né? Você imagina se a polícia não pode subir numa comunidade, o que é que você vai dizer para aquele trabalhador que tem uma filha adolescente que foi escolhida pelo chefe do tráfico? Eu não preciso explicar escolhida para quê, né? O que você vai dizer para esse pai, né? Completamente impotente, né? Diante desse desmando, né? Que a polícia está proibida de ir lá por ordem do Supremo Tribunal Federal. Pois é. Então, a consequência é essa, o fortalecimento desses grupos criminosos. O senhor que é procurador de justiça aí no Rio de Janeiro, com certeza pode nos dar uma luz. Essas medidas do STF, elas são irrevogáveis? O que a população pode esperar? A população deve fazer pressão, né, para que essas medidas sejam revogadas, né, para que o tribunal volte atrás, para que o Supremo Tribunal volte atrás e se dê conta da barbaridade, né, que essas decisões ilegais representam, né? Uma zona de proteção ao crime organizado, né? Uma suspensão da vigência das leis penais, né? E uma situação em que se deixa a população dessas comunidades à mercê desses criminosos. Então, me parece que cabe à população e aos órgãos de imprensa, né? Da mídia, embora a gente saiba que grande parte da mídia mainstream, né, vamos dizer assim, está ideologicamente... Nem fala sobre isso, né? Pois está afinada com esse tipo de pensamento. Para que você tenha uma ideia, um jornal aqui do Rio de Janeiro, um repórter de um grande jornal do Rio de Janeiro, está tentando vender a tese de que desde que as operações policiais foram suspensas, a criminalidade diminuiu, né? O que chega a ser uma afronta à inteligência, né? Quer dizer, os índices de criminalidade no Rio de Janeiro vêm diminuindo desde 2018, né? Não é por causa da Pensou se essa moda proibição. pega no Brasil inteiro, Pois procurador? quer dizer, será que Vamos alguém... acabar com a polícia, porque sem eles é melhor, assim, o número de crimes deve diminuir, deve diminuir. O sujeito que acredita que quanto menos polícia, menos crime, então a solução ideal para ele é essa, né? Acaba com a polícia, que aí a criminalidade vai ser reduzida a zero, né? O integrante da facção criminosa vai dizer assim, já que não tem mais polícia, eu vou me aposentar, né? Não vou mais vender cocaína, não vou mais assaltar caminhão de carga, né? Não vou mais roubar banco. Quer dizer, isso é de uma estupidez, né? Eu me sinto insultado na minha inteligência quando eu ouço um profissional da imprensa, né, escrever um negócio desses, né? A única coisa que diminuiu em função... Isso é fake news, procurador. Isso é fake news. Isso é fake news. A única coisa que diminuiu em função da proibição de operações policiais foi o número de mortos em confronto com a polícia. Óbvio, né? Porque se a polícia não atua, não há confronto, morre menos gente. Agora, quem é que está morrendo menos? É bandido, né? Essa a grande alteração é essa. Está morrendo menos bandido. Eles estão cada vez mais vivos, mais saudáveis, mais livres e mais bem armados, né? Prontos para fazer o que eles sabem fazer, praticar crimes, né? Com certeza. Já houve uma intervenção federal no Rio de Janeiro, mas será que não é necessário um projeto de segurança mais robusto, envolvendo as polícias, as Forças Armadas e todos os ministérios? Olha, eu diria para você que a partir da intervenção federal em 2018 e tendo continuidade a partir de 2019, quando acabou a intervenção e assumiu o novo governo do Estado com uma proposta de enfrentamento, né, de intensificação das operações policiais, os resultados têm sido muito bons, né? Nós vínhamos tendo reduções de índices de criminalidade muito expressivas, né?
Nós tivemos, ao longo de 2019, né, o primeiro ano do novo governo, 1.000 homicídios a menos, 1.000 pessoas, né, que deixaram de morrer assassinadas. Né? Ah, mas aumentou o número de mortos em confronto com a polícia. Sim, aumentou. Aumentou por quê? Porque, como eu falei, né, as operações policiais se intensificaram e o criminoso no Rio de Janeiro tem um perfil ousado. O perfil dele não é se render quando a polícia se aproxima, é atirar, né? E atirar de fuzil. E aí o policial, né, atira de volta, porque o policial não está ali para morrer. Né? O policial está ali para prender o criminoso, mas se o criminoso atira nele, né, ele, em legítima defesa, atira de volta. E com isso, realmente, houve um número maior de criminosos mortos. Né? E você não tem a dúvida de que esse aumento no número de criminosos mortos em confronto com a polícia se reflete na redução dos índices de criminalidade. Né? Não é coincidência. Né? Claro que a gente não está preconizando aqui que a solução para o crime seja matar o criminoso. A solução é prender. Mas se o criminoso reage, o policial atira. O policial atirando, eventualmente o criminoso morre. E uma coisa eu posso garantir com absoluta certeza: criminoso morto não assalta, não estupra, não vende cocaína, não há registro na história, né, de alguém que tenha sido assaltado por um fantasma. Então, é óbvio que isso se reflete na redução dos índices de criminalidade. Você tem um criminoso a menos praticando delitos e você tem outros criminosos que olham para essa situação e dizem: opa, o negócio agora está mais perigoso. Né? A polícia não está de brincadeira. Se a gente atirar, eles vão atirar de volta. Se a gente tiver de fuzil, eles vão atirar. Então, é o que a gente chama de ameaça crível. Né? O criminoso ele tem que crer, né, que o Estado representa para ele uma ameaça, né, uma ameaça legal, uma ameaça da utilização legal da força, né, para prendê-lo, para neutralizá-lo. Né? Se ele ri do Estado, né, se ele acha que o Código Penal é uma piada, né, que o sistema de justiça criminal é uma brincadeira, ele não crê nessa ameaça e ele se sente livre para continuar delinquindo. Obrigada, procurador, pelos esclarecimentos. Obrigado a vocês. Um grande abraço a todos. Parabéns pelo trabalho. O que acontecerá com o estado do Rio de Janeiro e sua capital, a cidade maravilhosa? O que esperar das autoridades daqui para frente? Os moradores estão amedrontados. Os oficiais de segurança parecem não crer numa solução a curto prazo. E com isso, a situação vai ficando cada vez mais difícil, principalmente para a população humilde e ordeira que mora nessas localidades. Essa interferência do STF no estado pode custar muito caro. Deixar a população sozinha com assassinos, psicopatas e traficantes violentos, armados até os dentes, não parece uma boa ideia. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília, para a TV Jornal da Cidade Online.